Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal A Jornada do Saber. Hoje, vamos embarcar em uma viagem através do tempo, para explorar a incrível evolução do computador. Desde as primeiras máquinas de calcular até os supercomputadores modernos, o computador passou por uma jornada fascinante que mudou a forma como vivemos e trabalhamos. Neste vídeo, vamos descobrir como a tecnologia do computador evoluiu e o que o futuro reserva para esta tecnologia em constante evolução. Então, pegue uma xícara de café e vamos começar esta jornada emocionante juntos. Nos tempos de hoje, a calculadora é uma ferramenta indispensável, devido à extrema necessidade do homem moderno de fazer cálculos com maior rapidez e precisão. Rapidez e precisão que o homem busca desde a antiguidade. A primeira máquina de calcular foi o ábaco, que surgiu na antiga Mesopotâmia por volta de 3500 a.C. Os primeiros ábacos eram desenhados no chão e depois colocavam as bolas de pedras para calcular, mas com o passar do tempo, passaram a ser construídos em tábuas de pedra ou mármore, onde se lapidava as letras e se colocava depois bolas de pedras, para poder fazer os cálculos. No século XIX, o matemático inglês Charles Babbage projetou uma máquina chamada máquina analítica que poderia executar qualquer cálculo matemático. Embora nunca tenha sido construída em sua totalidade, a máquina analítica é considerada o primeiro design completo de um computador. A máquina foi descrita pela primeira vez em 1837, como a sucessora da máquina diferencial. Ada Lovelace, uma matemática e escritora inglesa do século XIX, foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Ela colaborou com Babbage na criação da máquina analítica e é frequentemente considerada a primeira programadora do mundo. A primeira máquina de tabulação de cartões perfurados foi inventada por Herman Leavitt em 1890 para o censo dos Estados Unidos. A máquina poderia ler as informações dos cartões perfurados e somar automaticamente os resultados, tornando o censo muito mais eficiente. Cada cartão era colocado sobre uma taça, que continha mercúrio, e que estava conectada também ao mesmo circuito elétrico do pente. Quando o pente era colocado sobre o cartão, os dentes que atravessavam as perfurações fechavam o circuito elétrico que acionava os contadores respectivos. O contador visualizava o resultado da acumulação pelo deslocamento de um ponteiro sobre um mostrador. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos construíram uma máquina chamada Colossus, para decifrar mensagens secretas alemãs. Esta máquina foi considerada a primeira máquina de computação eletrônica do mundo. Em 1946, a primeira máquina de computação, totalmente eletrônica, foi criada nos Estados Unidos. O ENIAC. Electronic Numerical Integrator Computer. Tinha o tamanho de uma sala inteira e pesava mais de 27 toneladas. O ENIAC foi inventado por John Presperekert e John Mauchly, ambos da Universidade da Pensilvânia, para calcular tabelas de tiro de artilharia para o Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos. Além disso, sua construção começou em 1943 e não foi concluída até 1946. Contudo, embora não tenha sido concluído até o final da Segunda Guerra Mundial, o ENIAC foi criado para ajudar as tropas americanas contra o exército alemão. Em 1953, a Burroughs Corporation construiu uma memória de núcleo magnético de 100 palavras, que foi adicionada ao ENIAC para fornecer recursos de memória. Logo, em 1956, ao final de sua operação, o ENIAC ocupava cerca de 180 metros quadrados e consistia em quase 20.000 tubos de vácuo, 1.500 interruptores, bem como 10.000 capacitores e 70.000 resistores. Dessa forma, o ENIAC também consumia muita energia, cerca de 200 kW de eletricidade. Aliás, a máquina pesava mais de 30 toneladas e custava quase $500 mil. Por outro lado, o que os humanos levavam horas e dias para calcular, o ENIAC podia fazer em questão de segundos a minutos. O transistor foi inventado em 1947, pela equipe liderada por William Shockley, na Bell Labs.
O transistor é um componente eletrônico que permite que a eletricidade flua através de um material sólido, e é a base dos circuitos integrados e da eletrônica moderna. Em 1981, a IBM lançou o seu primeiro computador pessoal, o IBM PC. Este foi um marco histórico para a indústria de tecnologia, pois foi a primeira vez que um grande fabricante de computadores lançou um dispositivo que qualquer pessoa podia comprar e usar em casa ou no escritório. O IBM PC era um dispositivo simples e poderoso, que apresentava uma CPU de 4,77 MHz, 16 kilobits de memória RAM e um drive de disquete de 5,25 polegadas. Este computador pessoal foi projetado para ser acessível, fácil de usar e expandível. Ele apresentava um sistema operacional chamado MS-DOS, que permitia aos usuários executarem uma variedade de aplicativos de software, incluindo processadores de texto, planilhas e jogos. O IBM PC abriu caminho para a popularização dos computadores pessoais, transformando a forma como as pessoas trabalham e se divertem. Embora a IBM não tenha sido a primeira empresa a lançar um computador pessoal, o sucesso do IBM PC lançou as bases para a indústria de computadores pessoais moderna que conhecemos hoje. Desde então, a IBM lançou muitos outros modelos de computadores, e outras empresas seguiram o exemplo, criando seus próprios dispositivos pessoais. O IBM PC foi o início de uma nova era para a tecnologia de computadores, e abriu o caminho para o que temos hoje. Laptops, smartphones, tablets, e dispositivos portáteis de todos os tipos. A World Wide Web foi inventada em 1989 por Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico. Ele criou a primeira linguagem de marcação da web, HTML, Hypertext Markup Language, e o primeiro navegador, o www. A web revolucionou a maneira como compartilhamos informações, permitindo que qualquer pessoa possa ter acesso a uma quantidade quase infinita de conhecimento e recursos online. Antes da web, a internet era principalmente usada por pesquisadores, militares e cientistas, e o acesso a informações era limitado a alguns indivíduos privilegiados. A criação da web permitiu que a internet se tornasse mais acessível e democrática, permitindo que as pessoas compartilhem ideias, informações e conhecimentos com mais facilidade. A web também trouxe muitas outras mudanças importantes, como o comércio eletrônico, a educação à distância, as redes sociais, a comunicação instantânea, entre outros. Atualmente, a web é um elemento fundamental em nossa vida cotidiana, afetando a maneira como trabalhamos, nos comunicamos, fazemos compras e até mesmo nos relacionamos com outras pessoas. A evolução da web continua a mudar o mundo, e não há dúvida de que ela continuará a ser um elemento fundamental na nossa sociedade por muitos anos. O Summit é um supercomputador construído pela IBM, para o Laboratório Nacional Oak Ridge, em Tennessee, Estados Unidos. Ele foi lançado em junho de 2018, e é considerado o computador mais poderoso do mundo, superando o recorde anterior do China Sunua Taiyu Lite. O Summit possui uma capacidade de processamento de 200 petaflops, o que significa que ele pode executar 200 quatrilhões de operações por segundo. O Summit utiliza uma arquitetura de processamento híbrido, com mais de 27 mil processadores gráficos NVIDIA Tesla V100, e mais de 9 mil processadores IBM Power 9, de 22 núcleos. O sistema de armazenamento do Summit é igualmente impressionante, com mais de 2 petabytes de memória de acesso aleatório e cerca de 250 petabytes de armazenamento em disco. O Summit é usado para uma ampla variedade de aplicações, incluindo simulações climáticas, modelagem de fusão nuclear,
pesquisa de novos materiais e desenvolvimento de novos medicamentos. Seu poder de processamento permite que os pesquisadores processem grandes quantidades de dados em tempo recorde e acelerem a descoberta em diversas áreas de pesquisa. O desenvolvimento contínuo do Summit, e de outros supercomputadores como ele, é uma prova de quanto a tecnologia de computação tem evoluído rapidamente nas últimas décadas. Esses computadores poderosos estão permitindo que os pesquisadores realizem pesquisas mais complexas e acelerem a inovação em diversas áreas. O futuro da computação é emocionante, e podemos esperar ver ainda mais avanços impressionantes nos próximos anos. À medida que continuamos a avançar na era digital, é emocionante pensar no que o futuro nos reserva para a tecnologia da computação. Desde o ENIAC até o Summit, esta jornada através da história dos computadores nos permitiu ver como a tecnologia de computação tem evoluído rapidamente. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado você a entender melhor a história e a evolução dos computadores. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos sobre tecnologia e curiosidades. Obrigado por assistir e até a próxima!